Olá, eu sou a professora Juliane, professora de literatura do curso Positivo Joinville, e hoje mais uma obra do nosso mini curso de literatura com as obras da UFSC. E hoje, em especial, uma obra de autor catarinense, o Flávio José Cardoso, esse escritor maravilhoso. Ele é um escritor muito querido, um escritor que está aí para nos esclarecer, de repente, algumas relações do seu conto, recentemente, dos seus contos, né, dos seus livros. Ele recentemente teve lá na pracinha da UFSC, falando um pouquinho da sua escrita, falando um pouquinho da Singradura, porque a Singradura, esse livro Singradura, ele já está no seu segundo momento aí de publicação, né, de edição do livro, porque ele é um livro da década de 70. Então ele vai trazer uma visão de Floripa bem interessante para a gente pensar, não só numa Floripa que a gente imagina, numa ilha, como numa questão mais ampla a respeito dos seus habitantes, seus moradores. Tá? Então, esse é um livro que foi editado pela editora UFSC. O Flávio José Cardoso, ele é um autor que faz parte da Academia Catarinense de Letras, já escreveu muitas crônicas, muitas traduções, já teve muito assim da sua literatura, né, publicada, trabalhou por vários anos no departamento editorial da Globo de Porto Alegre e foi diretor oficial de imprensa, né, oficial de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura. Então ele tem muita importância nesse circuito cultural catarinense, né, membro da 23ª cadeira lá da Academia Catarinense de Letras desde 1985, e a EDUFSC reeditou esse livro agora. Então ele vai trazer uma perspectiva da cidade de Florianópolis. Ele não, em questão de nascimento, ele é natural de Lauro Miller, mas foi o mar, a cidade de Florianópolis, que inspirou o autor a escrever esse livro, a trazer uma visão através da sua escrita, da sua literatura sobre Floripa, que a gente sabe que é muito múltipla também, é multicultural ali Floripa. Tem uma fala interessante que falam a respeito dele, que é Flávio de um ponto faz um conto e de um pingo faz uma crônica. Ele realmente tem uma escrita que gostei muito da escrita dele, é uma escrita visivelmente nos deixa assim encantada, só que ao mesmo tempo ela é complexa, ela é uma linguagem que ele vai utilizar de muita metáfora, de muitas figuras de linguagem, então torna uma linguagem literária muito rica, mas talvez para algumas pessoas acabem sentindo um pouco de dificuldade, né, para poder entender o que ele traz ali na narrativa, mas tranquilamente a gente consegue transitar. O título do livro eu gosto de falar muito sempre, porque esse título, né, Singradura, vem do verbo singrar, e esse verbo vai trazer o sentido de navegar, de percorrer navegando um lugar, de atravessar uma praia cheia, um mar cheio. Então, ele vai singrar por histórias nesse livro, né? Então, é como se fossem ali navegações, histórias e personagens que vão ser trazidas nesse singrar. Por isso ele se chama Singradura, né? Atravessar esse mar de possibilidades e de histórias que a ilha traz. Quantos contos tem esse livro? Então, nós temos a estrutura desse livro com 20 contos, tá? São 20 contos. Tem um prefácio que sempre é valoroso para a leitura, até para entender a articulação do autor e como ele vai apresentar. Foi escrito esse prefácio por um professor de literatura, né, na parte de letras vernáculas lá da UFSC, o professor Fábio Lopes da Silva, um prefácio maravilhoso, faz a gente entender, nos prepara para a entrada desses contos no livro, né? Então, dentro desses 20 contos, ele vai trazer a perspectiva
da relação do ser humano, do homem, da mulher, do ser humano em si com o mar e as histórias do cotidiano, a vida simples dessas pessoas. Que pessoas habitam a ilha, né? A ilha de Santa Catarina, que alguns vão chamar a Ilha da Magia, como repleta de histórias. Vale uma lembrança aqui que a ilha de Santa Catarina, chamada antes a Ilha do Desterro, é a terra do poeta Cruz e Souza, o nosso maior poeta simbolista, nascido em Santa Catarina, nascido em Floripa, mas antes ainda chamada Ilha do Desterro. Então a ilha, ela abriga muitos poetas, né? A ilha, ela já, desde os pescadores, as pessoas que vão lá, as fazendas de ostra, ou como eles vão chamar lá, as ostras, né? As ostras para UFSC. Então, esse falar, o linguajar do povo, ele vai trazer. Só lembrar que não é uma Floripa agora, é uma Floripa da década de 70, tá? Em algumas leituras que eu tenha trocado já com alunos, alunas, né, em aula, eu percebi que tem uma diferença de linguagem da versão agora pela EDUFSC e da primeira edição da década de 70. Então, pode ser que com autorização, como Flávio é um autor vivo, enfim, com autorização dele, ele mesmo deve ter mudado algum termo. Então, se você, de repente, tem um livro mais antigo e encontrar alguma diferença, tem aí essa ressalva que eu faço, tá? Então, agora eu vou tentar, assim, né, falar um pouquinho. Óbvio que não conseguimos falar dos 20 contos, mas de uma maneira geral, ao menos um ou dois ali para vocês entenderem que perspectivas, o que ele traz dessas histórias. São histórias que vão trazer o contexto, a linguagem vai carregar uma pluralidade de significados, uma linguagem bem carregada metaforicamente falando, para trazer essas revelações. Então, muitas vezes não vai ter um final exatamente como a gente espera, não por esperarmos esse final, mas não vai ter um final, eu entendi que acabou. De repente vai ficar vago, parece às vezes um filme francês no final, né? Então acabou? E nos dá também a impressão de que é para a gente também navegar naquilo e pensar como aquilo continuou. E também o Flávio propõe, né? Eu trago aqui através da minha leitura, talvez nos deixar que a vida é essa, o movimento da vida é esse. A gente nunca sabe se aquilo é um ponto final, ou aquilo tem uma continuidade, ou é só para a gente ficar pensando, tá? Então ele carrega essas imagens. Algumas, essa linguagem dentro de figuras de imagem, linguagens, enfim. Eu trouxe, vocês depois vão ter acesso a algumas imagens, todas carregadas da ilha mais antigamente, por trazer a perspectiva daquilo que ele notava nas pessoas em Florianópolis na década de 70. Porque a gente sabe que a especulação imobiliária em Floripa ela é muito grande, então cada vez mais a população lá vem crescendo. Então pode ser que algumas questões dos contos, talvez, nossa, isso parece muito distante hoje, eu conheço a ilha, não é assim. Então pensar que quando ele singra nessas histórias, ele singra no meio da vida das pessoas comuns daquela época. Mas sim, muitas coisas a gente consegue ver essa singularidade em pessoas hoje também, tá? Então, nessa maré de metáforas, a primeira história, ela se chama Em Casa de Banjoísta. Em Casa do Banjoísta. Esse banjoísta, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram esse termo, banjo, né? Ele é um tocador de banjo. E é um tocador de banjo que teve um período da vida dele em que ele era soldador e ele vai perder a visão por conta da solda, vai ter um acidente com a solda. Detalhe que eu vou falar para vocês, a gente só percebe isso, e eu confesso, li 2 vezes esse conto, na segunda leitura consegui perceber o acidente, mas isso não é descrito, tá? Em algum momento do conto vai ser mencionado isso da solda. Então dá para perceber que a literatura dele, ele nos deixa muito livre também nesse caminhar. Então você percebe que aquilo aconteceu. 2
músicos vão chegar na casa desse banjoísta, né, para tocar com ele, né? Então nós vamos ter Carlos Borges e o Vicente. E aí, o que acontece nessa história? Os dois músicos, um toca violão, os dois, na verdade, né, tocam violão, descobrem esse banjoísta que é triste para a vida, ele não tem muito como eu posso dizer assim, uma alegria de viver, ele se torna uma pessoa bem triste. E ele tem a sua companheira em casa, que é a Marialva, tá? A partir do momento que esses meninos propõem, o nome desse homem que eu acabei não falando é Mané Flor, o banjoísta. A partir do momento que eles propõem tocar com ele todas as tardes, esse homem parece que retoma a alegria de viver. E ele espera os dois rapazes ali para tocarem todo final de tarde na varanda da casa. Aí um dia esse homem vai comentar, veja ele não vendo, mas direcionando os meninos, ele ressalta o quanto a mulher dele é bonita, do quanto ele sente o coração apertado dessa mulher, dele não poder ver, enfim, que a mulher tem uma vida toda pela frente. Ele meio que ressalta isso. Ao cabo que a gente lê, a gente talvez perceba que será que ele está despertando alguma ideia, enfim. Mas esses meninos, ou ele acaba de plantar a ideia em algum deles, né? A mulher, um dia que eles estão ali tocando, e inclusive uma das ressalvas que ele faz é que ele tinha medo dela fazer alguma coisa e de repente ele, porque ele não pode ver, e ele nem saber se ela tá fazendo alguma coisa, né, tipo, nas costas dele. Aí, um dia que eles estão tocando uma canção, ela vai aparecer na porta, Marialva, e começa a cantar lindamente, ela tem uma voz linda. E ali os meninos tocando, eles ficam estonteados com a beleza dela, com a voz. E ela só canta e sai. Ela canta, acaba a música e ela sai. Você vê que Mané Flor fica feliz de ouvir. E um desses guris não comete a loucura de levantar dali atrás dela. E nisso que ele vai atrás dela, ele não sei se ficou tão encantado ali por aquela situação, ele tenta tocar o rosto dela e ela vai dar um tapa no rosto dele. E aquela recusa, ele vai acabar saindo da casa correndo, ficou assustado também com a situação. Mané Flor não entende por que o Vicente não volta, por que ele não vem mais, porque ele passa a não voltar mais para casa. O amigo sabe o que aconteceu e fala até para ele, é melhor que você não volte para não fazer coisa errada. E a narrativa vai em torno daquilo, será que o Mané Flor escutou? Mas ele não escutou, porque a gente sabe que as pessoas, né, que não são dotadas ali da visão, elas vão desenvolver muito mais a audição e tudo, mas ele não escuta. Enfim, o desfecho do conto vai ser a Marialva, um dia que só está o Carlos Borges tocando com o Mané Flor, ela vai sentar ao lado dele e vai colocar a mão na perna dele, a mão na perna do Carlos Borges. E aí o Carlos vai assustar e vai imaginar, a narrativa vai nos contar assim, será que ele percebeu, ele fica morrendo de medo que o Mané Flor tenha visto e ele tira a mão dela. Então agora ele faz uma recusa para ela que vai entrar dentro, né, vai voltar para o interior da casa, assustado e também com vergonha, e o conto vai terminar. Então, assim, claro, é igual a gente falar dos contos da Clarice Lispector. Quando a gente conta um enredo assim, parece não ter graça. Mas a graça está nos pormenores que a narrativa nos traz, entende? Então, ele vai trazer essa sutileza, ele vai trazer esses detalhes, essas nuances, a riqueza da construção literária, né? Na forma do que pensar, no que deu ideia, do quanto a mulher ouviu quando ele falava a respeito, ela tem uma vida. Então são várias possibilidades ali que a leitura traz, e é uma leitura fina. A gente percebe a riqueza da linguagem do Flávio nesses pormenores, né? Não é nada explicadinho. Então essa riqueza literária que às vezes dificulta ali pela linguagem ser bem carregada
bem metafórica, mas ela vai trazer muita singeleza, um olhar poético a respeito de moradores. Como no segundo conto, que é Felícia, não vou conseguir contar todo o conto, mas já vai trazer uma perspectiva de uma mãe, vejam, já uma outra. E um detalhe importante de se pensar, lugares de Florianópolis vão ser descritos ali, né? Então, por exemplo, no Felícia, sem contar o conto, mas falar a temática rapidamente. É uma mãe que quer que a filha chame-se, e eu preciso procurar o nome da mulher, porque é um nome bem diferente, o nome da vozinha que ela quer colocar. Restituta, não sei se alguém já ouviu falar alguém. Restituta é o nome da vozinha, Dona Restituta. Ela quer batizar a filha com esse nome, e quando o marido vai lá batizar, ele batiza de Felícia. E a mulher vai ficar muito brava. No decorrer dessa história, o pai dá mais atenção para a menina é a vida dele, e a mulher é deixada de lado o tempo inteiro, deixada de lado até o dia que a avó venha falecer, e eles vão para esse enterro, mas o marido, assim, a forma como ele trata a mulher e trata a filha é algo que tem muita coisa para discutir, muita coisa que vocês podem pensar e falar e indagar, porque a vida dele é a filha e a mulher ele mal toca a mão no ombro, assim. Mas a mulher vai ter uma grande revelação, um grande estalar no enterro da avó. Quando a avó está sendo enterrada, ela pensa, poxa, é só um nome, né? A Restituta. Então, talvez assim, porque ela vai ter o final do conto sair de mãos dadas com a filha. Então, assim, não é o enredo, entende? Então, assim, contando as histórias, não parecem ter toda a graça que tem quando a gente lê. Nada vai substituir as leituras. O último conto, para a gente encerrar esse momento do Flávio José Cardoso, o último conto, todo esse plano de significados que eles trazem, é interessante a gente falar, porque o último conto é o que dá nome ao livro. O último conto chama-se Singradura. E no último conto, ele vai trazer uma personagem chamada Marília. Então, olha que interessante a gente pensar o nome Marília. Ele vai trazer como esse jogo das palavras como mar e ilha. A Marília é apaixonada pelo mar. Ela olha pelo mar, ela é filha de rendeiras. Então, como eu disse para vocês que tem vários lugares da ilha que são descritos, como esse pai que desce o morro para lá e batizar a filha, a região de Cacupé. Ele vai citar nesse conto da Marília, por exemplo, as duas lagoas, a Lagoa do Peri, a Lagoa da Conceição. Então, tu tá andando por Floripa com ele lá, né? E a Marília, que tem essa simbologia do mar e ilha, é filha de rendeira. O que tem de tradição popular em Floripa, que a gente sempre ouve falar e tá lá, se vai para lá tem contato com as rendeiras de Biuro. Então essa menina também é uma rendeira, então é como se ela abordasse sonhos, né, rendasse esses sonhos através do que ela imagina do mar. E o interessante, como eu disse para vocês ali de início, que o Cruz e Souza é um dos poetas simbolistas nascidos ali na ilha. A Marília não vai trazer uma perspectiva do Cruz e Souza, mas ela traz de um amigo dele, que é um outro simbolista, que é o Alfonso Guimarães, nuances do poema Esmalha. Em troca já de leitura com alunas, teve uma que me disse assim, cheguei a perceber até o Marília de Dirceu na Marília, no nome trazido ali, pela forma como de início a Marília vai ser descrita, porque vocês sabem que lá nessa obra Arca de Marília de Dirceu, ela vai ser sempre enaltecida a beleza de Marília. Então, sim, podemos dizer que nós temos também essa nuance, por isso que é legal a gente sempre trocar a leitura. Vocês podem deixar nos comentários também depois, né? Alguma dúvida, alguma leitura que tenham feito, que a gente vai responder com certeza. Então, nesse último conto que dá nome ao livro, Singradura, é a Marília que está singrando por esse mar. E ela está em frente a esse mar, com esse vestido que foi rendado por ela mesma, esse vestido branco, de renda branca, e a renda de Biuro é uma renda muito delicada e é uma das características, algo que leva sempre
a cultura ali, o peso cultural de Santa Catarina, né? Ela está à espera do seu amor, do seu amado, que provavelmente parece alguém que é da Marinha. Ficamos nessa dúvida quando lemos o conto. Será que é um amor que se foi? Ou é um amor que ela sempre sonhou? Ela está à espera do que o mar vai trazer para ela. Mas é de uma fineza, de uma poesia, de um lirismo, o conto, que o tempo todo vão ter aspas, aspas, aspas nesse conto, que é como se ela estivesse ouvindo uma voz que vem do mar e à espera do amado, que na verdade ele nunca chega. Mas a Marília é uma moça muito bonita, né? Uma moça notável, uma moça, né? Que vai chegar um dia, numa tardezinha, em que ela está numa pedra. É tudo sutil, gente, tá? É tudo muito sutil. E um dos moços que a vê ali na vida real e se interessa por ela, ela não tem interesse nenhum por ele. Porque ela parece muito de estar a essa espera. Por que eu falei a respeito da Marília não da Marília de Dirceu, do poema Ismalha de Afonso de Guimarães? Porque Ismalha, lembram quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a cantar? Viu uma lua do céu, viu outra lua no mar. É o poema que vai trabalhar a temática do suicídio, né? A Ismalha se joga no mar, então a sua alma sobe ao céu e seu corpo desceu ao mar. E a Marília vai ter um desfecho que não é a questão do suicídio, mas sutilmente nos vai dar a entender, e dá a entender, porque através da linguagem a gente consegue perceber isso, que esse menino que tem interesse por ela, ele, mesmo com a recusa dela, ele vai acabar atacando essa menina. Então, um finalzinho que diz assim: Pedro se aproximava, vem nadando de mansinho. Então, ele pegou ela de surpresa. E é bicho concentrado na emboscada. Então, esse trecho já nos dá a certeza do que acontece. Um bicho na emboscada, prestes a atacar. Vê os calcanhares dela recuados, os joelhos entreabertos, uma parte do seio saltada pela abertura refrescante da roupa. Ela só respira para as promessas que chegam lá de longe, mas dá de si no ataque felino. Então, o momento que ele ataca, sem um susto, sem surpresa, é o seu príncipe. Chegaste. E ele diz: Marília, Marília, numa voz tão sua, Pedro criançola que a ilusão se destrói. Vem forças à pressa. Ele quase cai, mas reage. Te mata, endemoniada. Marília se recolhe em concha. Olha só de novo. A Marília, o mar e ilha. E quando ela se recolhe para se defender na posição fetal, ela está em concha. Para receber os arremessos da cólera. O que são os arremessos da cólera? Né? É o ataque dele ali. Não morre já, desfalece. As pernas relaxadas, Pedro longe. Vai, Pedro. As pernas. E o mar crescente no ritual da maré alta roubará todo o sonho e toda a espera. E esse singrá perdurará bilênios. Ou seja, os sonhos roubados, aquele corpinho que o mar vai levar, né? Então, só para vocês assim adentrarem um pouquinho do que as histórias, a forma como ele coloca. Vejam que é a descrição de uma cena de estupro, né? Alguém que está sendo violentada, mas com a sutileza das palavras, da linguagem literária que ele coloca. Então, assim, para fechar, é um livro que vai trazer muitas histórias, muitas situações, né? Tira elementos da ilha, lugares, descreve. Então, é como se você adentrasse a ilha na perspectiva, na vida de várias pessoas, né? Sob o olhar ali do José Cardoso, que é extremamente necessário ali para a gente poder ter esse contato, ter essa, né? Essa volta pelo mar, singrar com ele ali pelas histórias, tá bom? Então é isso. Leiam, são contos assim riquíssimos e vocês podem depois curtir esse vídeo, compartilhar com quem vocês querem que acesse também, acessar o link depois para baixar o material, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima!